Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 31 de março, celebramos São Benedito o Mouro. O nosso santo de hoje nasceu no dia 31 de março de 1526, na pequena aldeia de São Fratello, em Messina, na ilha da Sicília, na Itália. Ele era filho de africanos, então ele tinha a pele mais escura. O pai dele se chamava Cristóforo, a mãe dele se chamava Diana. Eles eram escravos, mas logo que Benedito nasceu, uma benevolência do patrão de Cristóforo, todos eles foram alforriados, ou seja, passaram a viver como pessoas livres. Como Cristóforo e Diana eram muito cristãos, eles deram uma educação cristã muito concreta, muito sólida para Benedito. Ele cresceu pastoreando rebanhos nas montanhas lá da ilha da Sicília e desde criança ele mostrava muito amor a Deus, muita piedade, muita virtude. Os amiguinhos dele que brincavam com ele se referiam a ele como o nosso Santo Mouro, porque os italianos se referiam àqueles que têm pele mais escura como os mouros. Ele também, desde criança, teve uma identificação muito grande com São Francisco de Assis, com a vida dele, com a espiritualidade dele. Então, com 21 anos de idade, Benedito ingressou na Irmandade de Eremitas de São Francisco de Assis, que havia sido fundada por um eremita franciscano chamado Jerônimo Lança, que se inspirou na regra franciscana para criar essa irmandade em Palermo, capital da Sicília. E logo Benedito se mostrou um franciscano exemplar na oração, na humildade, na obediência, na alegria que ele emanava em todos os momentos, inclusive quando ele estava fazendo penitências. E ele costumava exercer a função de cozinheiro. Era uma pessoa muito simples, não sabia ler, não sabia escrever, mas mostrava muita sabedoria, uma sabedoria infusa, que impressionava até os superiores dele, de tal forma que os superiores pediram que ele se tornasse mestre dos noviços. Mesmo sendo analfabeto, mesmo sem tendo grande instrução, ele assumiu essa função e com muito fruto. Quando o fundador dessa irmandade faleceu, o Jerônimo Lança, isso no ano de 1562, o Papa da época, que era o Papa Paulo IV, resolveu extinguir aquela irmandade, dizendo que todos os irmãos, os eremitas franciscanos que existiam ali, que eles ingressassem na ordem de São Francisco, na ordem oficial, para não haver várias famílias franciscanas espalhadas, mas aquelas famílias originárias. Então todos os irmãos obedeceram, inclusive São Benedito. Ele se mudou para um convento chamado Convento de Santa Maria de Jesus, que também ficava na cidade de Palermo, capital da Sicília, e foi ali que ele viveu o restante da vida terrena dele. Continuou exercendo funções muito humildes. Primeiro ele foi faxineiro, depois se tornou cozinheiro, mas havia muitos milagres que aconteciam pela intercessão dele. Milagres de curas extraordinárias. Então, muitas pessoas, inclusive pessoas consideradas importantes na sociedade, como príncipes, nobres, sacerdotes, teólogos, pessoas leigas em geral, inclusive pessoas pobres, muitos iam atrás dele pedindo intercessão, pedindo uma cura, um milagre, uma graça especial que ele rezasse, mas também pedindo conselho, pedindo direção espiritual. E ele passou a ser tão admirado, tão querido, gozar de tanta confiabilidade, que no fim das contas ele foi eleito superior geral daquela casa. E dirigiu a comunidade com muita sabedoria, com muita virtude, com muita alegria. E depois que ele terminou de exercer essa função de superior da casa, ele voltou a ser um simples cozinheiro. E inclusive foi na cozinha que ele morreu no dia 4 de abril de 1589, como um frade franciscano completamente despojado, vivendo o espírito da pobreza franciscana e já gozando de grande fama de santidade. Logo que ele morreu, as pessoas já passaram a cultuá-lo como verdadeiro santo. Foi canonizado pelo Papa Pio VII no ano de 1807. O culto dele se espalhou pelo planeta todo, praticamente, por todas as regiões. Ele é muito popular no Brasil, inclusive aqueles que têm ascendência africana no Brasil se identificaram logo com ele por ser um santo de pele mais escura. E interessante, o corpo dele até hoje está miraculosamente intacto.
lá na mesma igreja do convento de Santa Maria de Jesus, onde ele viveu, em Palermo, na capital da Sicília. Nos inspiremos na vida desse grande santo, um santo simples, pobre, despojado, franciscano, contemplativo, sempre a serviço, desapegado. Nos inspiremos para que nós também não tenhamos apegos a coisas passageiras, não sejamos arrogantes, não sejamos autossuficientes, mas encontremos a nossa alegria numa vida humilde, numa vida a serviço. São Benedito, o Mouro, rogai por nós.